eu quero destacar esta petição, que é a terceira petição da oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma petição sumamente importante. Não vou dizer que seja a mais importante, todas são igualmente importantes, mas nessa mensagem procurarei demonstrar aos irmãos o quanto é importante entendê-la e colocá-la em prática. Essa petição faz-me lembrar a oração do salmista no Salmo 143, versículo 10, quando ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Preste atenção, irmãos, por reconhecer que Deus é o seu Deus e que Ele é bom, o salmista deseja fazer a sua vontade. És o meu Deus, aqui estou para fazer a vontade. És bom, aqui estou para fazer a sua vontade, porque ela é boa. Essa deve ser a decisão de que realmente tem a Deus como o seu Deus, como seu amo, como seu dono, como seu Senhor. E também a oração de quem reconhece a bondade de Deus. Essa é a oração de quem reconhece que Deus é aquele, ou deve ser aquele, que tem sempre a última palavra e cuja vontade deve ser obedecida sem qualquer hesitação e restrição. Deus é o meu Deus, é o dono da minha vida, é meu amo, é o Senhor soberano da minha vida, por isso aceito fazer a sua vontade, e a sua vontade está acima da minha vontade. E aceito isso com tranquilidade, porque sei também que o Senhor é bom. Pelo fato de Deus ser bom, temos a confiança de que a sua vontade para nós será sempre boa, perfeita e agradável. É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando nos dá detalhes das características da vontade de Deus. E Paulo diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muitas vezes, irmão, é necessário renovar a mente. Não continue com aquela mente de 40 anos atrás, não. Com a mente do velho homem, não. Renova a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo revela 3 características da vontade de Deus. Primeiro, ele diz que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa em si mesma. Não está a depender de épocas ou circunstâncias, sempre será boa, faça chuva, faça sol, na bonança ou na tormenta. A vontade de Deus sempre será boa, não depende das circunstâncias. Também diz que a vontade de Deus é agradável. A ideia aqui é que a vontade de Deus é sempre agradável, quer seja direta ou indiretamente. A vontade de Deus será sempre agradável para aqueles que desejarem viver em comunhão com Ele. Quem não quer comunhão com Deus, a vontade dele não lhe é agradável. Mas quem deseja viver em comunhão com o Senhor, a vontade do Senhor será sempre agradável. O salmista afirmou, lá no Salmo 40, versículo 8, tenho prazer em fazer a sua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração.
Terceira característica da vontade de Deus é que ela é perfeita. É perfeita. A vontade de Deus é eticamente perfeita. E se aplica a todas as áreas da nossa vida. Não há engano na sua vontade, não há equívoco, não há defeito algum. A vontade de Deus é perfeita e será sempre para o nosso bem. Observem o que Paulo, ou melhor, o que o próprio Deus diz sobre a sua boa, agradável e perfeita vontade para conosco, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Planos de paz, de bondade, não planos de mal. Precisamos, como família, compreender essas verdades. Saber que Deus sempre tem o melhor para nós. Que a vontade de Deus não é um peso. E que tudo que Ele faz é perfeito para o nosso bem. Precisamos compreender isso. Quando entendemos isso como família, passamos a entender as circunstâncias familiares com os olhos de Deus. Passamos a ver as circunstâncias familiares com os olhos de Deus. Precisamos nos conscientizar como famílias sobre essas verdades. Tanto nos momentos de bonança, quando tudo vai bem, Deus é bom. Mas também nos tempos de tempestade, Deus continua a ser bom. Seja na área da saúde, nas finanças ou em outra qualquer área, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Também é importante observar que a petição ensinada por Jesus é para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Podemos aplicar isso à nossa vida. Que a vontade de Deus seja feita na minha vida como no céu, na minha família como no céu, na minha igreja como no céu. Agora a pergunta é a seguinte, irmãos: como a vontade de Deus é feita no céu? Algum anjo reluta em fazer a vontade de Deus? Algum anjo discute com a vontade de Deus? Algum anjo ignora a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é feita no céu de maneira perfeita. Todos os anjos no céu realizam a vontade de Deus de forma completa, alegre e imediata. Jamais o anjo Gabriel disse ao Senhor: Senhor, hoje não, deixa para amanhã. Não. Tá bom, Senhor, eu vou fazer, é um peso, mas eu vou fazer. Não. Os anjos que liderados por Lúcifer, e não foram poucos não, irmãos, foi 1/3 do céu. Esses que se rebelaram contra a vontade de Deus foram expulsos do céu e condenados ao inferno. Então, quando peço, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim na minha vida, assim na minha família, assim na minha igreja, como no céu, estou a pedir que seja feita de forma plena e completa. Nessa oração, se feita de forma sincera, de coração, expressamos o seguinte desejo: não quero que minha vontade egoísta domine a minha existência, porque nós somos egoístas. Ensina-me, meu Deus,
como um mestre ensina o seu discípulo o caminho reto, a justa via, a boa estrada que me conduz a fazer a sua vontade. Irmão, Jesus tinha plena autoridade para ensinar essa oração, porque sempre viveu debaixo da vontade de Deus. Em João 6,38, encontramos a seguinte afirmação de Jesus: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. No jardim do Getsêmani, Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus foi submisso à vontade do Pai até a morte, obediente até a morte e morte de cruz, e nos deixou esse exemplo para que possamos seguir. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Exemplo para que sigais. Há dois aspectos da vontade de Deus. Dois aspectos que precisamos entender. Primeiro, há a sua vontade soberana. Deus é soberano. A vontade soberana de Deus é aquela que é realizada sem depender de nada e nem de ninguém. Agindo eu, quem impedirá? Deus determinou ou determina e acontece. Irmão, eu já vi gente, igrejas, a querer lutar contra a vontade de Deus, mas não conseguiram. Pode atrasar, mas não impede. Então a vontade soberana de Deus é aquela que é realizada sem depender de nada e nem de ninguém. Por exemplo, no princípio, na criação, Deus desejou que houvesse luz. Então ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. No plano da nossa redenção, tudo aconteceu conforme determinado pela vontade soberana de Deus. Deus determinou que Jesus nascesse da tribo de Davi, e assim foi, tribo de Judá. Determinou que nascesse de uma virgem, e aconteceu exatamente isso. Por sua vontade soberana, determinou que Jesus morresse na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitasse ao terceiro dia, e aconteceu. Tudo aconteceu exatamente conforme a sua vontade. Nada e nem ninguém pôde impedir que o plano da redenção se concretizasse. O diabo até tentou, mas não conseguiu. Essa é a vontade soberana de Deus. Ninguém impede. Na Bíblia há inúmeros exemplos sobre isso. Por exemplo, Deus disse a Noé que enviaria o dilúvio e choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Estamos a ter agora uma experiência lá no Brasil que choveu 11 dias, quase que acabou com uma das principais cidades do Brasil, Porto Alegre. 11 dias, imagina 40 dias e 40 noites. Deus disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, e Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo que caiu do céu. Abraão até tentou mudar a ideia de Deus, mas não conseguiu. Deus disse a Moisés que libertaria Israel da escravidão do Egito. Isso foi feito como manifestação de poder, apesar da resistência do poderoso Faraó. Ninguém resiste à soberana vontade de Deus, como disse Jó,
capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a vontade soberana de Deus. Nada nem ninguém pode impedir o que ele planejou. Mas há também a vontade revelada de Deus. É aquela que Deus nos revela em sua palavra e cabe a nós a decisão de fazê-la ou não. Ele não nos obriga. Deus revela a sua vontade, mas não nos impõe a sua vontade. Por exemplo, é a vontade de Deus que falemos a verdade em amor e que sejamos crentes mais maduros. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É a vontade revelada de Deus. Tu decides. Ele não vai impor. Deus revela que quer que fales a verdade em amor. E que cresças espiritualmente, que alcances a maturidade. Mas não vai impor, a decisão é tua. Em sua palavra, Deus revela a sua vontade de que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Sede santos, porque eu sou santo, diz Deus. Mas não impõe, a decisão é tua. É a vontade de Deus que os crentes frequentem fielmente a igreja que são membros, como está revelado em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns maus crentes. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa é a vontade que Deus te revela. Mas não te vai agarrar pela mão para trazer-te à igreja. Tens que vir com seus próprios pés. Ou com seu carro. Com sua BMW, no caso do Tito, com sua Ferrari. Né? Depende de cada um. Porque com os pés já não pode mais, que o joelho não ajuda. É a vontade de Deus que contribuas fielmente para o sustento dos ministérios da tua igreja e das obrigações que a tua igreja tem. Mas não te obriga. Por isso a Bíblia diz, cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não impõe. Ele diz, contribua com alegria, mas eu não vou impor. É de acordo com o seu coração. É a vontade de Deus que o marido ame a sua esposa, que a esposa reverencie o marido, que os filhos honrem seus pais. Tudo isso está revelado em sua palavra, mas Deus não impõe. A decisão é tua. Na sua soberana vontade, Deus nos permite escolher e decidir fazer ou não a sua vontade. É o livre-arbítrio que nos deu. E se oramos de verdade, seja feita a sua vontade, então estamos também a dizer que queremos fazer a nossa parte. Eu quero fazer a minha parte, porque eu não sou passivo nisso. Ele me revela a sua vontade para que eu cumpra. Isso pode significar mudança de um hábito, de um comportamento, mudança na nossa maneira de tratar as pessoas, mudança naquilo que nós falamos, pensamos, na nossa maneira de agir e reagir. Cabe a nós a decisão de fazer ou não a vontade revelada de Deus. Mas atenção,
também caberá a nós arcar com as consequências. Essa foi a advertência que Deus enviou ao povo de Israel através de Moisés. Deuteronômio 11, 26, 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Então, aí está, escolham. Eu ponho diante de vós. A mesma advertência é feita no capítulo 30, versículo 19, porém com outras palavras. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós. De que tipo? Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus não impõe. Aqui está a escolha. Quer fazer a minha vontade ou não quer? Agora, as consequências são suas. Ou são tuas. Então Deus revela a sua vontade, aquilo que quer que façamos, mas não impõe. A decisão é nossa, a sua vontade revelada, não soberana. Soberana não há discussão. Mas se decidimos mal, se decidimos não obedecer, sofreremos as consequências. Isso fica muito claro quando Deus disse: tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. E ainda sugere: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, tu e a tua família, teus filhos, teus netos. Creio que foi a pensar nessas palavras que Josué declarou ao povo de Israel, lá em Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um e odiar o outro. A verdade é que a quem decido obedecer se torna o meu Deus, o meu Senhor. Se decido obedecer a qualquer outra pessoa, em vez de obedecer a Deus, essa pessoa se torna o meu Deus. Está no lugar de Deus. Se decido fazer a minha vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, eu estou a ser o meu Deus. Sou eu que mando em minha vida. Irmãos, o que fazer se a petição seja feita à sua vontade, assim na terra como no céu? O que fazer se essa petição não estar a ser uma realidade na minha vida e na vida da minha família? Se tenho feito essa petição, eu sei que a maioria das pessoas fazem de forma mecânica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não sabe nem o que está a falar, nem entende. Mas decorou, fala. O que fazer se a petição é de forma mecânica, sem o desejo real e sem esforçar-me para que a vontade de Deus seja feita na minha vida, na minha família? O que fazer? A resposta, irmãos, está numa só palavra: arrependimento. Arrependimento é mudança.
a uma igreja que se havia afastado da vontade revelada de Deus e que já não mais demonstrava o mesmo amor e a mesma obediência de antes, Jesus lhe enviou a seguinte mensagem: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Arrependimento. E é bom que fique claro que a obediência à vontade de Deus tem que ser irrestrita, total e completa. Não apenas aquilo que me convém, o que eu quero. Não existe obediência parcial, pela metade. Não existe o crente meio fiel. É ou não é? Há uma outra igreja que queria praticar uma obediência à meia boca. Uma obediência pela metade, obedecer somente o que lhe fosse mais conveniente, apesar de ser uma igreja orgulhosa, dizer, eu sou rico, tenho tudo, de nada me faz falta. A essa igreja, a mensagem do Senhor Jesus foi a seguinte: conheço as tuas obras. A tua esposa não conhece, mas eu conheço. O teu pastor não conhece, mas eu conheço. A igreja não conhece, mas eu conheço. As pessoas que vivem em torno de ti não conhecem, mas eu conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Antes, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma obediência morna pela metade causa náuseas no Senhor Jesus. Lhe dá ânsias de vômito. A verdade é que se a petição seja feita à sua vontade, assim na terra como no céu, se for simplesmente uma repetição mecânica, sem a compreensão, o desejo sincero e o esforço para fazer a vontade de Deus, estamos a pecar. Irmãos, essa é uma boa definição de pecado. Deixar de fazer a vontade de Deus. A teologia define como errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo e eu erro. Eu não faço o que Ele quer. E o remédio para o pecado é arrependimento, confissão, mudança. Se no nosso coração e na nossa consciência temos a convicção de que nos afastamos de um jeito ou de outro, de fazer a vontade de Deus, o que precisamos fazer é arrepender-nos desse pecado, confessar e pedir perdão a Deus. Perdoa-me, Senhor, se eu e a minha família nos afastamos de fazer a sua vontade. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui, se tua doce voz não quis ouvir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se eu não te sondei, se teu querer para mim não procurei. Esses versos, irmãos, fazem parte do hino que vamos cantar agora. Perdoa-me, Senhor. E se na tua consciência o Espírito Santo revela que não estás a fazer a vontade de Deus aqui na terra, como é feita lá no céu, faça da letra desse hino a tua oração.
Isso é importante principalmente porque chegará o dia, irmãos, chegará o dia em que as decisões e opções que escolhemos se tornarão definitivos. Hoje ainda é tempo de mudar, mas chegará o dia que será definitivo. Escolher ficar com Deus e dentro da sua vontade nos levará a um destino de vida e glória. Decidir ficar longe de Deus e fora da sua vontade nos levará a outro destino, um destino de sofrimento e morte. Então é hora de arrepender-te e pedires perdão a Deus se não estás a viver segundo a sua vontade. Perdoa-me, Senhor, porque famílias segundo a vontade de Deus buscam o seu querer em suas vidas. Amém? Fiquemos em pé, irmãos, vamos cantar.